As costas é a doença crônica mais comum entre os brasileiros. É também a menos tratada, embora na maioria dos casos o problema seja detectado precocemente. A nossa coluna é uma máquina que a gente usa ela 24 horas por dia, desde que a gente é criança. Por isso surgem tantos problemas. Por isso hoje a Organização Mundial da Saúde, ela nos diz que 80% da população está sujeita a sofrer de problemas de coluna. Justamente por quê? Porque é um sistema que a gente usa muito e que não cuida quase nada. Um dos tratamentos para a correção e prevenção de possíveis lesões que podem gerar essas dores é a quiropraxia, técnica relativamente nova no mercado brasileiro, mas que vem ganhando cada vez mais adeptos. A quiropraxia consiste em corrigir a posição das vértebras da coluna, porque as más posturas que a gente tem no dia a dia, as quedas, levantar um peso na posição, causam pequenos desvios das vértebras e esses desvios eles geram pinçamentos sobre os nervos que saem da coluna. O tempo de tratamento depende de cada pessoa e do grau da lesão apresentada. A quiropraxia possui mais de 150 técnicas diferentes para realinhar a coluna cervical e devolver ao paciente o bem-estar que tanto procura. A maior parte dos nossos pacientes chega no consultório porque tem dores nas costas, né? Porém, a quiropraxia é uma forma muito eficaz e muito inteligente de prevenir problemas na coluna. É o que existe de mais eficaz no cuidado da coluna vertebral, que deve ser para todas as pessoas, independente da idade. A quiropraxia usa técnicas muito suaves, muito sutis, né? Algumas vezes os movimentos são acompanhados de um pequeno estalo, às vezes não. Isso depende do tipo da técnica que o quiropraxista usa. Então são pequenas correções. Respira profundo e solta bem o ar. A Rosilene descobriu a técnica há pouco mais de 2 meses assistindo TV e já vê os resultados da prática na sua vida. Pra você ter ideia, eu estava na cadeira de roda. Eu não conseguia, eu perdi o movimento da mão esquerda, da perna esquerda. Eu tive o nervo ciático afetado, a coluna, né, com vários problemas, não alguns. E sentindo muita dor, e de cama, e aí após os ajustes eu fui melhorando gradativamente e hoje eu estou bem melhor. Muito bom, e para falar mais sobre esse assunto, nos explicar ainda mais e melhor, eu recebo o Bernardo Matei aqui no estúdio para continuar falando. Lembrando que nessa quarta a gente está ao vivo. Você tem dúvida, pergunta ou comentário? Então ligue 3209-3301 ou mande seu e-mail para semprefeliz@redesuper.com.br. Tudo bom, Bernardo? Tudo Obrigada ótimo, por ter graças a vindo. Deus. Tudo tranquilo. Você já trouxe a sua vítima aí, né? Aqui a gente tem um modelo que nos representa uma coluna vertebral em tamanho natural de um adulto, né? E é o foco principal realmente do quiropraxista. Claro que muitas vezes o quiropraxista, às vezes as pessoas pensam, eu tenho uma dor na perna, o que a quiropraxia pode ajudar? Na verdade, muitas vezes, essas dores elas estão relacionadas à coluna vertebral. É um reflexo de alguma coisa que está acontecendo lá. Antes de você continuar explicando, Bernardo, eu queria que você explicasse a profissão em si, porque a gente viu ali na matéria rapidinho, mas como aqui no Brasil ela ainda não é tão conhecida, está começando a ser mais divulgada, mais conhecida agora, algumas pessoas podem achar assim, o que é isso? É um massagista? Não, vamos explicar, né, o que é a profissão para que as pessoas ainda conheçam ainda melhor. Então, o quiropraxista ele é um profissional de graduação universitária. Então, basicamente, assim como existe médico, fisioterapeuta, nutricionista, existe também uma profissão chamada quiropraxista, ou seja, uma graduação universitária de, em média, 5 anos de duração. Aqui no Brasil, atualmente, a gente só possui 2 universidades, uma em São Paulo e outra no Rio Grande do Sul. Nesses 2 centros é onde se localiza a maior parte dos profissionais. Então, hoje em São Paulo e Rio Grande do Sul, a quiropraxia já é bastante difundida. Porém, fora desses 2 centros, devido às universidades que se localizam somente nesses 2 locais, a gente tem somente poucos profissionais atuando, né? Então, é uma ciência, né, arte e filosofia, que a gente chama, de cuidado da coluna vertebral. Representa a 3ª maior profissão na área da saúde nos países de primeiro mundo. E agora sendo difundida aqui no Brasil. Basicamente, a primeira universidade foi formada há mais ou menos 15 anos atrás. E a partir daí agora se graduando os quiropraxistas aqui no Brasil, né? Então, é uma graduação de nível superior, uma profissão independente de qualquer outra na área da saúde.
Ótimo, muito bom, muito bem explicado. Agora a gente continua aprendendo aqui com você. Quando a pessoa é indicada, né, para fazer um tratamento com o quiropraxista? A gente costuma dizer assim para os nossos pacientes nessa pergunta, né? Se a pessoa tem uma coluna vertebral e está viva, são os únicos 2 motivos que fazem com que essa pessoa realmente deve ir ao quiropraxista. Então, a maior parte dos pacientes hoje chegam ao nosso consultório com dores nas costas. Então, o mais comum, de forma urgente, as pessoas buscam o quiropraxista com dor cervical, dor lombar, hérnia de disco, artrose, dores de cabeça. Mas a quiropraxia, ela nasceu para ser uma profissão preventiva no cuidado da saúde e também da coluna especificamente. Então, visitas regulares ao quiropraxista durante toda a vida vão manter a coluna saudável, evitar artrose, evitar desgastes e, fundamentalmente, melhorar a função do organismo como um todo. Por quê? Porque, basicamente, entendendo um pouco da anatomia da nossa coluna vertebral ou do nosso organismo como um todo, né? O cérebro ele está protegido pelo crânio aqui dentro. Mas o cérebro ele se comunica com o corpo através da medula espinhal, que é como se fosse uma extensão, um tubo que baixa por dentro da coluna. Esse tubo ele baixa ao largo de toda a coluna. E essas ramificações que a gente vê em amarelo aqui saindo da coluna são os nervos que distribuem a informação processada no cérebro para todo o organismo. Então, basicamente, da coluna vertebral partem informações para o funcionamento de todo o nosso corpo. Então, esses nervos controlam a função orgânica, a função dos órgãos do nosso corpo. Então, é aí onde a quiropraxia atua como uma área de prevenção na saúde em geral. Desordens da coluna vertebral fazem com que esses nervos deixem de funcionar corretamente. E se esse nervo controla, por exemplo, o fígado, o rim, o baço ou o pâncreas, pode alterar a função da saúde ou daquele órgão como consequência. Então, o objetivo do quiropraxista, quanto à prevenção e saúde, o que é? Regularizar a função da coluna, porque ela realmente é a parte de distribuição de funcionamento de todo o nosso corpo. Funcionando normalmente a coluna, é onde a gente vai ter esses nervos saudáveis e assim a função orgânica muito melhor, muitas vezes prevenindo doenças e enfermidades. Então, até em casos no consultório, a gente tem pessoas que chegam com problemas graves de saúde e que, através do cuidado da coluna, crianças com asma, é bastante comum. A gente avalia a coluna vertebral, existem problemas graves de coluna, melhorando a função da coluna, aquela criança deixa de ter os sintomas da asma. Olha que ou, interessante. assim, de forma geral. Então, basicamente, a quiropraxia é para todos, independente da idade. Seja criança, seja adolescente, seja adulto, seja idoso. Não tem uma idade básica, talvez, a partir de tantos anos, não? Existem as primeiras checagens de coluna vertebral com o quiropraxista, elas podem ser feitas logo após o parto. Porque um dos principais traumas para a coluna vertebral, trauma físico direto para a coluna vertebral, é o parto. É o próprio parto. Que realmente se estima que o médico utiliza entre 25 a 30 quilos de força tracionando a coluna do bebê, que pode trazer problemas que inicia nessa idade, mas que repercute lá na frente. E, enquanto isso, vai alterando a função do organismo em geral. Então, a quiropraxia nasceu como uma profissão que visa manter a coluna saudável, independente de ter dor ou não, e assim fazer o organismo estar funcionando melhor, né? E também não tem idade máxima, assim como não tem a mínima, né? E também não Bernardo? tem idade máxima. A gente tem pessoas com mais de 90 anos no consultório. A avaliação do quiropraxista vai determinar o tipo de tratamento para cada um dos pacientes, independente da idade. Então, obviamente, o mesmo padrão de correção que ele faz para uma criança não é o mesmo para um adulto, que também não será o mesmo para uma pessoa idosa, né? Com certeza. Bom, primeiro, vocês avaliam e dão um diagnóstico, né, digamos assim. Depois começa um tratamento para aquilo que a pessoa precisa, corretivo. E esse tratamento, claro, é individualizado, depende muito da necessidade de cada um, do problema de cada um, mas pode ser longo, pode ser rápido. Como funciona, Bernardo? Varia muito de pessoa para pessoa, né? O quiropraxista, então, o paciente vai chegar no consultório, a gente vai fazer uma avaliação minuciosa para saber, aí sim, que tipo de problema tem, há quanto tempo tem, quanto dano foi gerado na coluna. E aí, sabendo esses pontos, a gente vai estabelecer um plano de tratamento corretivo. O quiropraxista, na maior parte das vezes, a gente vai se auxiliar do exame de imagem de radiografias. Com as radiografias, onde a gente vai ver estruturalmente o que está acontecendo com a coluna. Que tipo de desvio e as consequências dele, né? E aí, a gente pode estabelecer um tratamento, um tempo de tratamento, com novas radiografias comparativas
para avaliar a evolução do paciente, que normalmente é o que a gente utiliza no consultório. Existem alguns casos que existe a necessidade, outros não, mas ela vai variar bastante, né? Ok. E a gente viu ali na matéria, não é, um paciente deitado e aquele trabalho. Qual é o trabalho depois de correção? Um trabalho de fortalecimento da musculatura, envolve também massagem, como funciona? Então, o quiropraxista em si, ele corrige um problema que é chamado de subluxação vertebral. O que é uma subluxação vertebral? Um nome científico para a gente dizer quando os ossos da coluna perdem a posição normal. Isso devido às má posturas no dia a dia, principalmente quedas, acidentes, levantar um peso na má posição. A nossa coluna é uma estrutura extremamente móvel, que é beneficioso para nós, mas que também põe ela em risco de correr esses desvios. Então, o quiropraxista, basicamente, ele vai dedicar o tratamento dele a corrigir essas subluxações. E aí, corrigindo as subluxações, o que a gente precisa como acessório? Reeducação do paciente na questão postural, que é muito fundamental, né? Hoje, infelizmente, tantas pessoas têm problema de coluna porque realmente os bons hábitos de coluna não são difundidos. A gente não sabe qual é o colchão correto, qual é o travesseiro correto, qual é a postura correta para dormir. Então, isso favorece muito a ter problemas. Então, essa reeducação é fundamental, né? E acessório a isso o trabalho muscular que a gente recomenda ao paciente, seja o pilates, seja a musculação, que são acessórios nessa recuperação, nessa voltar para o caminho correto, basicamente, né? No caso, a pessoa chegando com sintomas, a gente vai conduzir o paciente a manter a coluna saudável agora para o resto da vida. É verdade, porque senão não adianta nada, vocês fazem um trabalho e o paciente continua fazendo tudo errado lá, com a postura errada. Isso é fundamental. Eu falei com o Bernardo aqui antes de começar a matéria, que estou precisando muito, vou lá no consultório, porque eu não sei se meu travesseiro, alguma coisa, que eu estou sempre com muitas dores nessa região cervical e do ombro também, né? Eu acho que a vida inteira eu dormi muito sobre esse ombro aqui. E a gente acaba que as más posturas ao longo dos anos, elas vão acarretar, né, também dores e incômodos muito grandes. Se estima hoje 70% a 80%, Márcia, da população mundial sofrendo de problemas de coluna. Então, realmente, hoje não é tão difundido o cuidado da coluna vertebral, mas realmente a quiropraxia é uma profissão criada para isso, especializada no cuidado da coluna, que vai dar a orientação necessária que as pessoas buscam para manter e ter a coluna saudável. Então, muitas vezes estou com meu filho em casa com má postura. Isso é bastante comum com os nossos pacientes, né? Doutor, meu filho lá, ele não para um minuto em boa postura. Traz ele para o consultório, a gente vai educar, a gente vai cuidar, ver a coluna, e ele tendo a consciência, criando aquela consciência de que existe uma coluna vertebral, ele vai começar a cuidar, né? Então, aí faz a grande diferença. Verdade. Bom, tem pergunta chegando para você aqui, Bernard. A Maria Eulália de Governador Valadares, um beijo para todos vocês aí de Governador Valadares. Pergunta se esse tratamento pode ser feito também para joelho. No comecinho da nossa conversa você citou, né? E aí é bom você explicar melhor. Muito interessante isso. Por dois motivos, a quiropraxia tem grandes resultados também, muitas vezes, com problemas como esse. Claro que são de diversas ordens ou diversos motivos, né? Mas o centro de gravidade de todo o nosso corpo, do sistema esquelético, ele está localizado na bacia, na pelve, que é localizado entre esses três ossos que a gente tem aqui. Então, muitas vezes, o que acontece? Um desvio na pelve, por exemplo, eu estou fazendo um exemplo aqui, onde a pelve esquerda desceu, a pelve direita subiu, como consequência vai acarretar uma sobrecarga de peso na perna esquerda em relação à perna direita. Então essa sobrecarga de peso, como consequência, vai sobrecarregar o joelho também. Sobrecarregando o joelho, vai tender a sofrer de processos como artrose, vai ter, muitas vezes com atletas, isso é bastante interessante, o resultado que a quiropraxia traz na prevenção de lesões de forma geral. Então, muitas vezes eles buscam a quiropraxia para corrigir a coluna, mas nos estudos que a gente vê com equipes, seja do vôlei, seja do basquete, a gente vê que reduziu muito a incidência de problemas de joelho, de torções de joelho, de problemas de ligamento. Então, justamente por isso, porque reposicionando a pelve, a gente vai ter um balanço melhor do peso corporal que vai deixar de sobrecarregar a articulação do joelho. Então, por isso, muitas vezes aquela dor no joelho não é um problema do joelho em si, e sim uma sobrecarga do joelho causada por um desvio da coluna vertebral. Né? Ótimo. Bom, a Maria José, ela não é daqui de Belo Horizonte pelo prefixo, mas não veio o nome da cidade, mas um beijo para você, Maria José.
Essa técnica, Bernard, serve para quem tem hérnia de disco na cervical e na lombar, e isso tem me causado muitas dores. Beijos, Maria José. Esse é um dos principais motivos hoje que as pessoas visitam nós no consultório, né? A hérnia de disco é algo muito comum. E aqui a gente tem um exemplo para poder entender o que é uma hérnia de disco. Então, a hérnia de disco é esse processo que vocês podem ver aqui de abalroamento da borda discal. Então, ele tem uma borda plana, como a gente pode ver no disco superior aqui, ó. Só que nesse disco de baixo, a gente tem essa protuberância. Essa protuberância é chamada de hérnia discal. Qual é a principal causa de uma hérnia discal? É a subluxação vertebral que o quiropraxista trata. Por quê? Porque o disco ele é uma estrutura basicamente composta por água. Quase 85% do seu conteúdo é feito de água. Como se fosse uma bolsa de água que a gente tem entre as vértebras que funcionam como amortecedor. Uma má posição da vértebra, vamos exemplificar aqui. Por exemplo, nessa posição assim, o que vai causar? Vai causar uma maior sobrecarga nessa área do disco do que na oposta, nesse lado. Como consequência, com o passar do tempo, esse disco começa a romper os anéis internos dele e ele começa a deformar, causando a hérnia discal. Então, por que a hérnia discal causa tanta dor? Porque aqui a gente tem esses forames intervertebrais, que são esses espaços onde sai a raiz nervosa. A hérnia discal, ela comprime o nervo. Nossa, e a dor é terrível. E, obviamente, a dor vai ser terrível. Se a subluxação em si já pode causar uma lesão no nervo e causar dores, você pode imaginar a hérnia discal. Então, o que existe de mais eficaz hoje no tratamento da hérnia realmente é a quiropraxia. Por quê? Porque corrigindo a posição da vértebra, a gente vai ter um melhor funcionamento da articulação e tendendo a essa hérnia diminuir de pressão ou diminuir muitas vezes até de tamanho, voltando a um tamanho mais regular, deixando de gerar pressão no nervo. Por isso, muitas vezes a gente recebe pacientes, doutor, eu tenho uma indicação de cirurgia para a semana que vem, estou desesperado. E a gente começa o tratamento e corrigindo, em questões de semanas, a gente já vê um paciente totalmente assintomático e muitas cirurgias hoje são evitadas através do cuidado com a quiropraxia, né? Então, existem casos que são tratáveis com cirurgia, sem dúvida que sim. Porém, a avaliação do quiropraxista, sempre quando tem uma hérnia, é importante, porque aquele problema de hérnia, ele provém de um problema estrutural que o quiropraxista pode ajudar. Ok, Bernard, muito obrigada pela sua presença. A gente deixa seus contatos lá no vídeo para o pessoal que precisa, inclusive eu. A gente aprendeu bastante. Parabéns, uma profissão linda, muito importante nos tempos modernos, né? Onde a gente corre muito, a gente tem uma vida corrida, muitas pessoas são sedentárias, posturas do trabalho, pessoas que só trabalham sentadas, ou mulheres que, né, usam saltos errados. São tantas as situações que podem causar, ao longo dos anos aí, problemas na nossa coluna que vão gerar outros problemas também, né? É uma profissão muito linda, muito importante e muito obrigada por ter vindo. Muito obrigado Parabéns pelo convite. Eu só queria deixar o site da nossa associação para que as pessoas que estão em outras cidades ou em outros estados possam buscar um quiropraxista graduado. Então, todas as pessoas que queiram buscar um quiropraxista, que queiram avaliar sua coluna com um quiropraxista... Olha aqui na 3. É importante observar o nosso site da associação, que é o www.quiropraxia.org.br. Lá vocês vão encontrar muita informação sobre a quiropraxia e também tem uma parte onde vocês podem encontrar na sua cidade, onde existe um quiropraxista mais próximo para poder consultar.